realmente como fica escura a minha barba no vídeo. Né? Bom, pelo menos dessa vez eu não tô de moletom preto, não fica aquela figura aqui escura no canto da tela. Mas, bom, enfim, vamos lá, vamos começar. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta então aqui desses vídeos, eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e dentro da medida do possível, do que a gente consegue fazer aqui através de vídeo, estabelecer um diálogo, uma conversa. No vídeo anterior, a gente explorou a pergunta, né? O centro do vídeo foi a pergunta: e quando eu não gosto de quem eu sou? O que eu faço? E agora? Então a gente foi muito por uma linha ali de observar os aspectos da nossa mente julgadora, a nossa mente reflexiva, pensar um pouco no eu como um verbo, né? Como essa coisa que eu sou. Então, e agora, né? O que eu faço? Então, como é que eu resolvo esse problema? O que eu faço quando eu uso a minha mente julgadora, a minha mente reflexiva e chego nessa resolução final, nessa opinião negativa, né, de que eu não gosto de quem eu sou? No vídeo de hoje, eu achei essa pergunta bem interessante, eu acho que ela nos dá a oportunidade de refletir sobre várias coisas, então eu queria aproveitar de novo ela, mas agora olhar sob uma nova perspectiva. Uma outra perspectiva, trazer outros temas para a gente refletir. Acho que essa é uma pergunta bem legal e quem sabe até no futuro, eu já tive algumas outras ideias também de como a gente poderia olhar para essa pergunta, então talvez a gente faça aqui uma pequena série de vídeos, né, sobre essa pergunta, sobre essa questão, né, e quando eu não gosto de quem eu sou, o que eu faço e agora? Então eu queria aproveitar essa pergunta e dessa vez conversar um pouco sobre a diferença, eu digo assim, né, a diferença entre ter e ser, tá? São verbos diferentes, né, mas como a gente entender essa diferença pode ser muito importante e trazer uma mudança significativa para a nossa vida. Mas para a gente começar, vamos começar então pelo que a gente chama de Miracle Question, a pergunta milagrosa, que é uma técnica que, se não me engano, ela tem origem na psicologia positiva, mas se utiliza ela em diversos contextos, muito com a proposta, com a ideia de identificar objetivos, fortalezas, coisas que a gente poderia melhorar, desenvolver na nossa vida. A técnica é mais ou menos a seguinte: eu gostaria que tu imaginasse que, bom, terminou o teu dia, enfim, trabalhou e tal, voltou para casa, jantou, tomou banho, fez a tua rotina, vai dormir, dormiu e no dia seguinte, de repente, tu acorda e, por um milagre, todos os problemas da tua vida se resolveram. Todos. Do nada, sim, de repente, totalmente, todos os problemas da tua vida se resolveram. O que mudou na tua vida? Essa né, tem várias formas tem vários jeitos de se formular essa pergunta, mas a essência dela é essa: é a gente imaginar que, de repente, por um milagre, de uma forma total, né, os problemas da nossa vida se resolveram. E agora, o que mudou? Olhar para essa mudança. A maioria das pessoas vai nos responder essa pergunta usando o verbo ter, ou usando a lógica do verbo ter. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas vai responder essa pergunta te dizendo a vida que elas gostariam de ter, ou a vida que elas consideram perfeita, que elas consideram ideal. Então, às vezes vão te responder assim: eu teria um emprego tal, eu teria muito dinheiro, eu teria sucesso financeiro, eu ia ter um corpo assim, assado, eu ia ter muitos amigos, eu ia ter uma namorada, eu ia ter isso, eu ia ter aquilo. Só que, quando a gente usa, esse verbo ter, a gente está se concentrando, a gente está olhando, a gente está descrevendo o quê? A gente está descrevendo a vida perfeita que a gente gostaria de ter.
O interessante dessa pergunta, ou talvez o que eu acho mais legal dessa pergunta, é a gente usar ela para identificar o ser, quem eu gostaria de ser, ou quem eu precisaria ser, como eu seria para ter essa vida perfeita. Né? Então, assim, aqui a gente começa a perceber essa diferença. Como eu falei, né? Vamos pegar um exemplo. A pessoa está falando de sucesso profissional, ela te descreve o sucesso profissional. O que seria a vida perfeita? O que seria ter sucesso profissional? Eu teria muito dinheiro, eu ia ter um trabalho assim, eu ia ter um trabalho assado. Tá, mas vamos lá, ter muito dinheiro significa ter um sucesso financeiro? Não necessariamente. Eu posso ter muito dinheiro e ter muitos gastos, ter muitas dívidas, não ter um controle, um autocontrole financeiro, e esse meu muito dinheiro se esvai e se torna pouco. E o meu sucesso financeiro, o meu sucesso profissional acaba deixando de existir. Por quê? Porque eu tinha, mas eu não era. E aí não se sustentou. Né? Vamos lá, outro exemplo, no exemplo físico, estético, às vezes a pessoa vai te dizer como ela gostaria, o corpo que ela gostaria de ter. Eu seria mais alto, eu não sei o quê, né? Eu teria tanto de percentual de gordura, eu teria músculo, eu teria bababá. Ela te descreve o corpo que ela gostaria de ter. Mesmo que às vezes a gente use, né, que nem eu falei assim, eu seria musculoso, né? Ou eu seria forte, ou seria magro. Eu estou aqui usando o verbo ser, mas o meu foco está nesse objeto, está no corpo que eu gostaria de ter, né? Está fora de mim. Né? Para a gente talvez resgatar um pouco um outro vídeo sobre referenciais internos e externos. Né? Aqui a gente está usando muito referenciais externos. Eu estou descrevendo o corpo que eu gostaria de ter. Só que, se eu não for capaz, se eu não tiver uma disciplina para treinar, se eu não tiver uma disciplina para me alimentar direito, se eu não tiver prazer em fazer exercício físico, não tiver uma prática de exercício físico regular, por mais que eu tenha o corpo do nada, da noite para o dia, eu ganhe, eu adquira o corpo perfeito, ou o corpo que eu gostaria de ter, com o tempo, esse corpo ele vai se desfazer. Por quê? Porque eu não tenho as práticas, eu não pratico, eu não faço o necessário para manter, para chegar naquele resultado, para ter aquele corpo. A mesma coisa a gente pode pensar em relacionamentos sociais, relacionamentos amorosos. Eu queria ter uma namorada assim, assado, não sei o quê, né? Eu queria ter muitos amigos, eu queria ter uma vida agitada, eu queria receber vários convites para eventos, eu queria ser famoso, sei lá, né? Mas, e aí? Será que eu seria uma boa companhia? Será que eu conseguiria ser uma pessoa empática? Será que eu seria uma pessoa positiva, alguém que gera uma experiência positiva nas pessoas à minha volta? Se eu não for nada disso, se eu não conseguir exercer nenhuma dessas características, nenhuma dessas virtudes, com o tempo a minha vida socialmente agitada, minha namorada, meus amigos, vão acabar se afastando de mim, eu não vou sustentar aquilo ali. Né? Então, pode parecer uma diferença meio... pode ser um pouco difícil diferenciar, mas é muito importante a gente conseguir perceber essa diferença entre o ter e o ser, né? Para a gente poder focar um pouquinho mais agora, né, nesses critérios, nesses referenciais mais internos, a pessoa que eu gostaria de ser. Né? Quando eu penso, todos os meus problemas se resolveram da noite para o dia, né? O que mudou? Talvez a gente pudesse reformular essa pergunta para o que mudou em mim para agora eu conseguir ser essa boa pessoa e ter essa boa vida, né? Ser alguém feliz e ter uma vida feliz. A gente costuma, e aí é um certo vício nosso, de fazer o processo inverso. A gente costuma ir do ter para o ser e não do ser para o ter. A ideia aqui que a gente quer trabalhar é o ser como causa, como origem desse ter. No momento que eu começo a praticar determinadas virtudes, praticar determinadas ações, determinados princípios na minha vida, realmente ser eles
aos poucos, com o tempo, a tendência é que eu adquira alguns resultados, que a minha vida mude. No momento em que eu começo a ser, né, e aí pode parecer uma frase meio engraçada, mas, né, é sendo feliz que se tem uma vida feliz. Não é tendo uma vida feliz que se é feliz. Né? É sendo feliz que se tem uma vida feliz. Claro, isso levanta uma grande pergunta, uma pergunta muito difícil de responder, que é: como ser feliz? Como é que eu posso ser feliz no meu dia a dia? E aí a gente volta, né, para a mesma resolução, digamos assim, né, para o mesmo ponto do final do vídeo anterior, onde a gente está pensando a nossa mente, o nosso self, o nosso eu, a nossa consciência como um verbo. Só que agora pensando o que eu preciso ser, quais são essas características, essas virtudes que eu preciso começar a exercer, a desenvolver, a praticar no meu dia a dia para poder ter mais chance ou chegar naquela vida que eu gostaria de ter. Aqui a gente está invertendo a ordem agora e pensando, indo do ser para o ter. Por que isso é tão importante? Por que pode ser muito interessante de um ponto de vista terapêutico a gente fazer esse caminho do ser para o ter? Porque justamente eu sempre posso ser quem eu gostaria de ser. Vamos lá, vamos voltar, né, para nossa frase do final do vídeo passado, que é: tudo que eu preciso para ser uma pessoa melhor é ser. Tudo que eu preciso para ser feliz é ser feliz. Não é ter uma vida feliz. Ter uma vida feliz, ter uma vida perfeita, não me garante. E aí a gente pode até chegar num ponto de discussão interessante, talvez por um outro vídeo, que ter uma vida perfeita, ter uma vida feliz, não me garante ser feliz. Porque eu preciso ser capaz de aproveitar ela, de extrair felicidade daquela vida que me proporciona vários prazeres, várias felicidades. Então, assim, aqui a gente está focando justamente nessa solução que vem de dentro, digamos assim. A gente está buscando uma vida feliz agora, não, ou melhor dizendo, a gente está buscando uma felicidade não na vida feliz que está lá fora, no mundo lá fora, mas uma felicidade que está aqui dentro, na minha percepção de mundo, na forma que eu ajo, que eu me comporto, que eu exerço o meu eu, o meu self, a minha mente, a minha consciência. A gente está buscando essa felicidade agora em referenciais mais internos. Bom, talvez eu não tenha tanto dinheiro assim, talvez eu não seja rico, mas se eu for estudioso, se eu gostar do meu trabalho, da minha prática de trabalho, se eu tiver um controle, uma capacidade de um controle financeiro, de guardar um dinheirinho, provavelmente, financeiramente, eu vou ter algum sucesso, eu vou ter alguma satisfação, ou pelo menos na minha área, digamos assim, na fatia da minha vida que se refere à vida financeira, eu vou ter motivos para estar feliz. Se eu consigo, se eu tenho uma prática de exercício frequente, rotineira, se eu controlo, né, se eu tenho a habilidade de controlar, de ter uma alimentação saudável, de comer um pouquinho de tudo, e aí não digo, né, não comer chocolate, não comer, mas comer um pouquinho, não exagerar, né? Se eu consigo ter uma alimentação saudável, ter uma prática física saudável, a tendência é que o meu corpo, que isso se manifeste no meu corpo, que eu tenha um corpo legal, um corpo saudável, um corpo bonito, né? Então, assim, eu vou ter motivos, eu vou ter um sucesso físico, um sucesso estético, eu vou ter motivos na fatia da minha vida que se refere à parte física e estética, eu vou ter motivos para ser feliz. Mesma coisa, relacionamentos. Se eu tentar ser uma pessoa mais empática, tentar ser um pouco mais positivo, gerar uma experiência positiva nas pessoas que estão à minha volta, né? Ser um pouco mais compreensivo. Então, assim, a tendência vai ser o quê? Que as pessoas gostem mais de estar próximo de mim, que me convidem. A tendência vai ser eu ter mais amigos, eu ter mais oportunidades de ter um relacionamento amoroso, né? Então, assim, eu, na parcela da minha vida que se refere à parte relacional, afetiva, amorosa, eu vou ter motivos para ser feliz, eu vou ter um sucesso relacional, amoroso, né? Tudo isso agora como origem como tendo a sua origem no ser.
Eu posso ser bem-sucedido na minha vida, independente da vida que eu tiver. Porque esse ser, ele está fundamentado em referenciais internos. Está fundamentado nessa ideia de uma mente verbal, de uma mente que a gente exerce todo dia, né? Está fundamentado na nossa ideia de que a gente vive na percepção da realidade, em olhar a mente, a consciência como criadora de realidade. Então, assim, esse é um salto importante quando a gente está falando de objetivos terapêuticos. Porque quando eu começo a entender que felicidade é sobre ser feliz e não sobre ter uma vida feliz, eu começo a ver as oportunidades, eu começo a treinar a minha habilidade de ser feliz nas situações, nos contextos, nos eventos que a vida me proporciona. E com o tempo eu vou me tornando o quê? Cada vez melhor em ser feliz nas situações, nos eventos, nos momentos que a minha vida me proporciona. Aqui a gente tem uma grande diferença. Então, assim, é um pouco difícil, mas eu gostaria de te propor, então, vamos pensar essa pergunta, essa pergunta milagrosa, Digamos que hoje tu foi dormir e amanhã tu acorda e todos os teus problemas se resolveram, O que mudou em ti? O que mudou em ti? Não na tua vida, mas em ti. Quem tu é, quem tu precisa ser para ser feliz. Essa talvez seja a chave, o ponto central dessa pergunta milagrosa. E a pergunta que vai trazer milagres e mudanças para a nossa vida. Mas, enfim, essa é a reflexão do vídeo de hoje. Se tu gostou, se ela te fez pensar em alguma coisa, se te lembrou alguma situação e tu tiver a fim de compartilhar, fica à vontade, pode escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá no Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.